gente vai agora falar sobre um pouco desse contexto do cenário brasileiro pré e pós-pandemia, né? Como houve e como ocorreu essa penetração na internet, a evolução do shopper e sua jornada mudou sim, né? O shopper alterou a sua jornada com esse crescimento e com essa evolução, como o varejo alimentar tem se movido para atender a evolução desse shopper e o mercado também. E quais os principais ganhos e desafios dessa omnicanalidade? Ou seja, temos vários assuntos aí para poder comentar, falando sobre essa omnicanalidade, varejo, indústria, shopper, e como ela muda a lógica do varejo. Porque é a omnicanalidade e os desejos do consumidor que estão construindo agora a nova lógica do varejo, né? E para falar desse tema, eu vou convidar ele, que é mestre em administração pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, um profissional da área comercial com mais de 15 anos de experiência e 10 anos em multinacionais de bens de consumo. Em sua trajetória, atuou nas áreas de trade, marketing e comercial em diversos canais e segmentos. E há 4 anos está na área de e-commerce, onde lidera a estratégia, a equipe de unidade de negócios de higiene do Brasil da Rect. Então, com vocês, Odilon Feitosa, Head de E-Commerce da Rect Higiene Comercial. Muito prazer, Odilon. Prazer, Paulinha. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que dias como esse, onde é voltado cheio de trocas, são enriquecedores. Então, diante de tantas palavras bonitas sobre mim, acho que nem minha mãe tem tanta palavra bonita para falar de mim como a Paulinha falou de mim agora. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre omnicanalidade. É uma palavra que virou quase uma buzzword, né? Todo mundo tem falado sobre omnicanalidade, todo mundo fala, mas o que de fato e como que isso tem mudado os nossos negócios é um pouco do que eu queria falar hoje. E é impossível falar isso sem poder olhar para essa imagem para mim, que me remete exatamente aonde eu estava há 3 anos atrás. Era 13 de março de 2020, a Rect manda um e-mail para mim e falou: Odilon, trabalha de casa. E aí a gente se depara com uma nova realidade, todo mundo se deparou. Quem aqui está na área do varejo, só para eu ter uma noção do pessoal que está na sala? Quem está na indústria? Quem está em tecnologia? Quem que está no offline? Online, todo mundo. Show. Então, basicamente, independente de onde a gente estava, a gente teve que se deparar em, muitas vezes, trabalhar de casa e ter que se virar nos 30 com tudo que uma casa envolve. Então, muitos aqui que têm filhos, provavelmente tiveram seus filhos tendo aula e sendo alfabetizado do lado de vocês enquanto vocês trabalhavam. No meu caso, era minha esposa do meu lado dando aula e alfabetizando o filho de vocês. E não foi fácil. A vida não deu uma trégua pra gente naquela época. Só que a gente foi procurar facilidade em algum lugar. Esse lugar foi o digital. E foi daí que eu entendo que o e-commerce começou a mudar, e eu vou falar como que isso mudou o negócio da Rect para vocês e como que a gente vê isso mudando a lógica do mercado nos últimos 4 anos. Para falar da Rect rapidamente, é um nome que nem todo mundo conhece, mas é uma empresa que tem uma boa presença, 40 mil funcionários, 60 países. A gente não vende 15 milhões de garrafas de vinho, mas a gente vende aí diariamente 20 milhões de produtos. Das nossas unidades de negócio, a gente trabalha com diversos segmentos, desde saúde, você deve conhecer nossas marcas de saúde, farmacêutica, também de cuidados pessoais, nossa linha de nutrição, onde a gente trabalha também com a linha de sustagem. E aí eu vou falar para vocês um pouco da realidade de limpeza, que está na despensa de todo mundo, com as marcas que são queridinhas do brasileiro. Então, marcas como Veja, Vanish, SBP, e eu vou falar um pouco de como que isso vem transformando e mudando o nosso negócio. E é impossível falar de mudança se a gente não falar de pessoas. Porque por mais que a gente tenha marcas maravilhosas, a gente sabe que quem de fato muda o nosso negócio no dia a dia são as pessoas. E eu queria falar que eu estou muito feliz de poder representar esse timaço que está comigo no dia a dia, que faz parte da transformação da Rect na omnicanalidade, no negócio digital e na transformação de e-commerce. Mas por mais que eles sejam super reconhecidos, tenham várias coisas que muitos aqui, inclusive, falaram do que eles fizeram de diferente no mercado, essas pessoas maravilhosas que ganharam vários prêmios, não são deles que a gente depende para o nosso negócio dar certo. Seria muito fácil para a gente, se fossem com quem trabalha com a gente, que o nosso negócio fosse feito. Mas, na verdade, quem tem o poder hoje em dia é o shopper. E aí eu tenho que concordar com a Lê na hora que ele fala de que não está mais fácil seguir a jornada desse shopper.
Não está mais fácil a gente olhar para esse shopper e conseguir capturar o que ele espera da gente. Porque a lógica e as missões de compra que esse shopper tem vem mudado e vem aumentado cada vez mais. E o que endereçava antes o desejo desse shopper não tem endereçado mais. Então, quando a gente fala das diversas missões de compra que todo mundo está careca de saber nessa sala da Nielsen, seja de abastecimento, de consumo imediato, seja da gente falar de compra básica, de experimentação, a gente vê que vários players estão no mercado tentando endereçar uma parte dessa necessidade. O que a gente sente, então, de diferente? A gente vê que de lá para cá, existe uma forma no digital de você atender essas necessidades e essas demandas sem você precisar ter todos esses canais. Só que para isso você tem que abrir mão de uma coisa só. É o nosso ego. A gente tem que abrir mão da vontade de ser dono do shopper. Se a gente quiser ser dono do shopper, falar para ele quando ele consome, onde ele consome, o que ele consome, a gente não vai conseguir fazer. Se na hora que ele está procurando, vou usar o exemplo até da Lê aqui, né? Se na hora que ele está procurando um presente para dar para a chefe dele de 50 anos, você for mandar para ele um sangue de boa, não vai funcionar. Então, aqui é um pouco disso. O que a gente está oferecendo para esse shopper? Como a gente está conseguindo falar com ele? Há 4 anos atrás, quando eu falava de ecossistema e quando eu entrei nesse mercado e comecei a aprender um pouco do linguajar do e-commerce, para falar de exemplo de ecossistema no varejo nacional, eu teria que pegar lá o Walmart nos Estados Unidos para falar que ele estava em todos os lugares. Hoje, quem estava de manhã na palestra do Carrefour viu que eles estão já querendo estar em todos os lugares. O exemplo que eu trouxe nem é o do Carrefour, mas é um outro exemplo. E a gente sabe que já existem diversos varejos que estão começando a tentar endereçar essa maneira e essas missões de compra, independente da forma e do lugar que o shopper está. E aí aqui começa a mudar a lógica do varejo, porque antes, se você pensar até 4 anos atrás, esse mesmo parceiro, esse mesmo varejista, ele escolheu ter as próprias plataformas. O próprio delivery, o próprio marketplace, o próprio .com, o próprio tudo. Por que do nada a gente entra nos sites hoje e vê a bandeira dele em todos os outros lugares? Provavelmente, o que a gente espera por trás disso é que ele está vendo como o shopper está mudando. E esse shopper está ficando cada vez mais inteligente. E está trazendo desafios onde deixa a gente num lugar que parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e tudo está acontecendo ao mesmo lugar. E é exatamente aí que a gente fica um pouco perdido de como endereçar isso. Como que eu vou saber o que eu priorizo para entregar de valor para esse shopper que tem missões de compras totalmente diferentes? Como que eu vou olhar para esse shopper que agora ele está me desafiando a endereçar uma jornada de consumidor que ela não é linear, agora ela é fluida, e eu tenho que atender todas essas vontades, e eu sei que eu não vou poder endereçar isso como a gente entregava no passado, que era só ele ir no hipermercado, né? Foi-se o tempo que antes o hipermercado resolvia todas as dores do nosso shopper. Esse lugar tem um asset em comum, o tempo. Quando a gente começa a olhar como a jornada tem se transformado no digital através do negócio da Rect, a gente vê o tempo sendo algo que tem transformado a nossa jornada. Quando a gente compara como era o nosso negócio em 2019, 60% do negócio da Rect no digital estava dentro de supermercado.com. Hoje, mais de 40% do negócio digital da Rect já está em entregas em menos de 2 horas. Então o tempo começou a ter valor não só para a gente, mas para aquela mãe, aquele pai de família que estava tendo que se virar nos 30 e descobriu que ali tem algum lugar. Então ficou um resquício sim da pandemia, mas ficou um resquício bom. A gente achou um lugar que facilitou a nossa vida. O digital acabou facilitando a nossa vida para entregar um pouco dessas missões de compra. E é exatamente na hora que a gente vê essas missões de compra, a gente se depara com 2 perfis diferentes de shopper. Que é um shopper que, assim como o Ale falou aqui, cara, ele vai ser mais astuto, ele tá pesquisando, ele tá comparando você. Não interessa se você tá no online, não interessa se você tá no offline. Ele tá te comparando em todo o tempo, ele tá comparando qual é a experiência que você entrega para ele. Ele tá comparando qual é a velocidade que você entrega para ele. Ele tá comparando não só isso, qual é o mix que você entrega para ele. E ele está, além de tudo isso, recebendo e sendo bombardeado de informação. Quanto tempo que um shopper hoje gasta em rede social?
Como que era isso no passado? Quando a gente se depara com esses dois mundos, a gente ainda ficava meio, né, preto no branco. Ah, não, se é pro off eu faço isso, se é pro on eu faço aquilo. Como que a gente vai lidar num ambiente onde você não sabe mais o que ele é? Se ele é on ou se ele é off? Se ele tem hora que ele tá na sua loja meio cachorro, se ele tá na sua loja hora meio gato. Vou dar um exemplo. Eu vim do off e eu pagava uma fortuna para estar numa ilha perto do caixa. Eu lembro que eu tava lá no Cash and Carry e meu sonho era, poxa, se eu colocar no caixa SBP junto com protetor solar, eu tô feito no verão. E eu pagava uma fortuna para isso. Hoje você vai para uma loja física, você tira uma foto do caixa, você vê todo mundo encurvado e dá-lhe feed. Qual que é o valor daquela exposição tem para gerar um impulso no shopper? Será que tem o mesmo lugar que tinha para mim há 7 anos atrás? Será que eu deveria estar falando com esse shopper sobre alguma inovação na ponta de gôndola ou eu deveria estar falando com ele através da rede social dele? Ou os dois? Aqui começa um pouco do desafio que a omnicanalidade traz. A gente tem que começar a seguir ele. E não são poucos os desafios. Dá para elencar vários. Eu escolhi dividir com vocês hoje 3 que têm ajudado a gente na Rekt a entender como a gente trabalha essa omnicanalidade para poder acelerar o nosso crescimento e colocar a Rekt numa posição de entendimento desse shopper, de crescimento e assim por diante. Começando a falar em complexidade, queria falar para vocês da complexidade mais básica. Vender. Eu, na indústria, tinha uma complexidade. Caixa sai da indústria, vai para o CD do varejo, resolvi meu problema. O problema é de quem agora? Do varejo. Legal. Só que se eu fosse nessa lógica, eu só estaria vendo uma das cadeias de vendas desse meu parceiro. Só que eu estou no e-commerce. Se eu não estivesse vendo todas as novas possibilidades de operação que existem agora dentro desse mundo digital, eu jamais saberia que, por exemplo, um dos meus principais parceiros, quando eu falo principal parceiro, é inclusive para a Rekt como um todo, 20% do negócio dele comigo já é digital. Por quê? Esse meu parceiro, eu vendo para ele no Rio de Janeiro, chega o estoque no Rio. Ele manda para o CD dele do online, manda para os marketplaces, manda para os deliveries, manda para as lojas físicas. Se eu ficasse olhando sell-in e não sell-out, eu nunca ia ter gestão nenhuma sobre a operação dele. Então aqui começa o primeiro grande desafio que a gente tem que transformar na cabeça da indústria. A gente tem que começar a falar de sell-out, não de sell-in. Isso também vai trazer um desafio que é de harmonizar investimento. Porque se eu estou começando a entender que meu sell-out não vem mais de um único lugar também, eu também tenho que começar a fazer essa visibilidade, essa relação e essa conversa que eu tenho com o shopper em outros lugares que antes eu não estava. E é justamente aí que começa a ter um momento de cobertor curto, que é tampa um lado, descobre o outro, tampa o outro, e aí você vai falar de longe. E aí, quem que você como Rekt vai tampar? Eu sei que provavelmente alguém ia fazer essa pergunta, então eu já vou antecipar aqui. A gente vai tampar o lado que o shopper quer que aqueça naquele momento. Porque não vai dar mais pra gente ficar aquecendo todos os lugares, todos os tempos, porque ele tá diverso e a gente vai ter que escolher essas jornadas. Eu gostei de uma fala do Ale aqui no finalzinho, que ele falou, olha, existem várias jornadas, escolham algumas e atuem. Vai ser um pouco por aí, a gente vai escolher aquelas que eles têm mais incidência. Porque realmente o cobertor é curto, mas faz sentido olhar para isso. Ao mesmo tempo, a gente sabe que para muitos dos varejistas, com a maneira como o nosso negócio está hoje, algumas demandas são só incrementais, né? Pagar o fee do marketplace não é fácil. Mas ao mesmo tempo, dependendo do tamanho do digital, o tamanho que ele vai se transformar, talvez você também não vai ter que ter uma loja com ar-condicionado, aberta, funcionando da forma que funciona e você vai poder fazer esse equilíbrio. Mas hoje, como tá, para atender esse shopper mais exigente, de fato vai vir um desafio de custo operacional para a gente. O segundo grande desafio que eu queria abordar com vocês era mix. E aí aqui eu vou falar para vocês que quando eu estava lá no Cash, tinha um outro grande parceiro meu, que eu fui convencer ele e falar para ele que ele precisava vender Finish. Finish é um produto que você usa para lavar a sua louça dentro da máquina. Vou fazer de um jeito que se meu time de marketing tivesse aqui, eles me matavam. Finish você, para lavar uma louça, você gasta quase 500 ml de detergente se você for pensar em preço, porque custa R$2 uma lavagem. Mas ele te dá mais de 100 litros de economia de produto, ele te traz uma série de benefícios e o melhor dos benefícios qual que é?
Tem. Chuta qual que é o item mais vendido no online? Era Finish. Só que na época eu era do off, cash and carry, fui lá vender para esse meu parceiro. Cara, queria que você cadastrasse Finish. Já faz 5 anos que você não tá com a marca. É uma marca importante. O público AB tá começando a vir pro cash and carry. Acho que faz sentido. Ele foi de longe. 9 mil SKUs. Concentração C&D. Esquece, cara. Finish não entra aqui. Beleza. Passaram-se 4 anos, eu tô lá dando uma passeada, um trade visit no meu aplicativo e eu vejo que aquele meu parceiro entrou no delivery, quando eu já tava no e-commerce. Liguei pra ele e pedi um bate-papo. Falei, cara, deixa eu bater um bate-papo contigo, porque eu acho que você entrou no delivery agora, eu queria te mostrar um pouquinho de como que é o online para limpeza, é um pouquinho diferente do off. Cheguei lá para ele, expliquei, falei, olha, tem um mix diferente, o consumidor consome diferente. Ele falou, não, se você falar de Finish, não vai rolar. Eu falei, cara, eu preciso falar de Finish. Você não tá entendendo. O primeiro SKU mais vendido do e-commerce é Finish. O segundo SKU mais vendido do e-commerce é Finish. O terceiro SKU mais vendido do e-commerce é Finish. Ele de longe é impossível. Eu falei, eu sei que parece impossível, mas não é. E detalhe, se você for pro offline, é 100º alguma coisa para ser o primeiro de Finish. Então, realmente, pro offline é uma demanda mais restrita. Mas o consumidor do on ainda tem muito poder aquisitivo. Então, faz muito sentido para ele a marca Finish. Naquele dia, ele falou para mim, Odilon, eu tô fazendo um teste com delivery em 10 lojas. Vou cadastrar um SKU. Se der certo, a gente escala. Guarda essa, a gente vai falar um pouco. Mas ele cadastrou. Isso traz pra gente complexidades como vou ter que fazer um novo list, vou ter que fazer um sortimento diferente, vou ter que fazer uma clusterização diferente, vou ter que ter um estoque mínimo diferente, porque o estoque mínimo da loja física não é o mesmo do online. E aí, para você descobrir tudo isso, vem o terceiro desafio que a Rekt está trabalhando muito forte, que é a integração de dados. Antes eu precisava só me preocupar com um dado integrando. Poxa, se eu tenho selinho, eu tenho sellout, eu já sei qual que é o trade stock e é só isso que eu preciso controlar na cadeia. Não necessariamente. Porque essa relação só do varejo com a indústria ficou muito pobre para o nível que a gente está tendo que operar. E aí, por mais que o varejo enriqueça dado com insight de consumidor, com outras coisas, pós-pandemia, esse cenário é ainda mais rico. E aí, como que você vai fazer para estratificar aquela venda quando você tem esse ecossistema de dados? Quanto que vende no WhatsApp? Quanto que está vendendo no delivery? Quanto está vendendo no marketplace? Mas o que eu estou vendendo no marketplace é igual ao do delivery? O que eu estou vendendo no delivery é igual ao que eu estou vendendo na loja física? Esses desafios só vão aparecer se você tiver os dados para te guiar. Porque senão você vai entrar na lógica que é a pior que existe. Se eu estou feliz de falar para vocês que há 4 anos atrás a gente convenceu a diretoria da Rekt que para falar de digital ela teria que olhar para sellout e não para sell-in, para vocês o desafio talvez vai ser um pouco mais difícil. Eu quero ver você convencer os seus chefes ou vocês mesmos de que vocês têm que basear todas as suas decisões em dados e é shopper que vai mandar e que não é mais o seu target só de margem, não é só o seu target de receita que vai guiar. Você vai ter que entender como que você coloca o shopper e a jornada dele nessa equação. E eu quero saber quem que tem aquela meta de ano que fala jornada do consumidor, você tem que fazer X pontos de melhoria. Ninguém tem essa meta ainda. Começa aqui. Você tem que ter o dado para rastrear, entender e como você está vendo ele, como você está compartilhando ele com os seus parceiros. Então esses são os 3 grandes desafios. Quando a gente fala de desafio, deixou um negócio um pouco mais difícil. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Há 4 anos atrás, eu simplesmente não conhecia nada de e-commerce. Eu nem era do e-commerce. Quando eu entrei aqui, meio que tudo parecia mato para mim. E também era meio que era tudo mato, né? Não tinha quick commerce, não tinha delivery, não tinha supermercado dentro de marketplace, era um produto ou outro jogado de um seller. Muita coisa mudou em 4 anos quando a gente fala principalmente pra gente de alimentos e bebidas e supermercados. A única coisa que eu sei que não muda é com quem a gente tem que escolher estar no momento que você não consegue prever todo esse cenário. Porque eu tô aqui num lugar hoje para bater um papo com vocês de arquiteto de obra pronta. A obra já está feita, faz 4 anos eu tenho história, tenho um monte de número bonito. Quando eu estava lá há 4 anos, que eu não sabia para onde isso ia, como que eu ia guiar tudo isso? Eu me juntei com pessoas que tinham 2 paixões. A primeira eram apaixonados por mudança, porque se você não gosta de mudança, o digital é um problema para você. Porque dá muita, o estômago embrulha, a gente fala que vai dar certo sem saber se vai dar certo às vezes, a gente arrisca.
mas você vai precisar sempre de duas coisas. Primeiro, uma veia empreendedora absurda. E você vai ter que estar sempre buscando novas oportunidades, porque às vezes aquela pequenininha que deu errado já foi substituída por uma outra que deu certo. É esse um pouco do espírito que vai ter que estar por trás para valer a pena. E foi me juntar com essas pessoas que me ajudaram a ver não só os desafios, mas mais do que isso, quais as vantagens de encarar a omnicanalidade. E aí aqui eu queria compartilhar a primeira com vocês, que é crescimento exponencial. Lembra daquele parceiro que eu falei que entrou, 10 lojinhas, pequenininho, dentro do delivery, para ele ver como funcionava? Ele começou com 10 lojas, um mix muito pequeno. Qual que é a diferença quando ele percebeu esse crescimento, quase uma batidinha constante? Ele falou, poxa, se eu escalar para todas as lojas que eu tenho e eu aumentar meu mix, isso daqui explode. Explodiu. E ele não precisou da pandemia exatamente para isso. Mas ele simplesmente precisou expandir. Quanto tempo que leva para abrir uma loja do Cash & Carry? Até achar um terreno, até você conseguir aprovar a construção, até você conseguir ter todas as licenças, até negociar com todos os fornecedores, até você ter tudo isso, ele conseguiu simplesmente expandir 100 lojas e o mix dele usando o que ele já tinha. Só dele se conectar na ferramenta certa. Então, aqui de novo volta, o crescimento exponencial, quando você se conecta com um ecossistema coerente, você consegue viver ele. O segundo, e aí aqui eu vou falar, eu não sei quem estava aqui de manhã, mas eu fiquei sabendo que teve uma pessoa do meu time que fez bastante pergunta, e ela não quer a cesta da cerveja, ela quer a segunda da limpeza. Ela merece, porque a segunda da limpeza é uma verdade. Quando a gente olha o nosso negócio em e-commerce, quando eu falo de limpeza, 18% da venda do e-commerce para limpeza está acontecendo na segunda-feira. O meu par no offline, ele fica desesperado para ver se a loja está perfeita e executada na sexta-feira para o sábado, porque 18% da venda dele está acontecendo no sábado. Eu estou desesperado de como ele deixa a loja para mim depois de sábado, porque segunda-feira eu estou usando o estoque da loja dele para vender no dia. Não só isso, eu também tenho aqui que não vai dar para ver porque ficou com as manchinhas, mas opa, então só dois. Essas manchinhas escuras, vou simplificar, é 9 da manhã às 4 da tarde. Segunda-feira, 9 da manhã às 4 da tarde, tem muita coisa na loja física, menos shopper. Pelo menos no corredor de limpeza, isso eu posso garantir para vocês. Tem caixa, tem promotor, tem caminhão chegando, tem troca de preço, tem tudo isso, mas não tem muito shopper. Só que quando eu pego esse cara que se conectou num delivery, que vai lá na loja física dele pegar esse estoque para levar para o shopper, eu estou começando a mexer com a lógica dele de venda, eu estou começando a trazer para ele um potencial de venda incremental que ele não tinha antes, porque ele não estava com público na loja dele nesse momento. Aqui tem um case, quem conhece Passe Bem? Produto Passe Bem. Pô, tem bastante gente, gostei. Passe Bem é um produto para facilitar a passagem de roupa. Existe um momento na semana, no dia, num horário que vende mais do que Veja Multiuso, que é a garrafinha azul com a tampa vermelha. 10 horas da manhã, segunda-feira. É bate pronto. Alguém foi na sua casa passar roupa e você lembrou. Droga, não tinha Passe Bem. Como você vai fazer para resolver isso? É a hora que o online entra nisso daí para entregar em menos de 2 horas. Então é o único momento do e-commerce que Veja Multiuso vende menos que Passe Bem. Nessa lógica de uma potencial venda incremental, a gente tem um terceiro fator. O shopper omni, ele gasta muito mais. Então aqui, eu sei que esse dado tá muito pequeno, eu vou tentar falar rapidamente o que ele significa, mas eu vou falar do jeito que a minha esposa falou para mim, amor, tá bom, simplifica, esse dado tem muito dado aí. Eu falei, amor, pra cima, tá gastando muito dinheiro com o Rect. Pro lado, o Rect tá gastando muito mais do que os outros. Ela, agora eu entendi. Então, basicamente, esse gráfico tá dizendo para você o ticket médio. Então, quando a gente começa na primeira operação, que são lojas físicas, até todos os canais digitais que a gente opera. E o que a gente percebe é uma coisa em comum. Todos os canais digitais estão trazendo maior gasto por ticket e tem feito com que limpeza tenha uma participação maior nessa venda. E o melhor que daí para quem está aqui, qual que é a vantagem que a gente ganha com isso? Se eu estou entregando para ele praticidade, tempo, qualidade, concorda que no produto que ele está levando para casa ele vai procurar a mesma coisa? O que oferece melhor tempo para você limpar a sua casa rápido é produto com alta tecnologia.
Quando a gente desenvolve um produto com alta tecnologia, a gente não fica com essa margem só pra gente. A gente leva esse valor, porque você tem valor de fato para entregar para o shopper, e divide com o varejo. E aí a gente tem, em média, só com esse mix aqui, 3 pontos de margem incremental quando a gente olha para a perspectiva de mix. E eu conversando com alguns parceiros, eu sei que o Rodrigão vai falar aí, eu sei que em cerveja também tem um mix um pouco diferente no online. E vocês vão ver isso um pouco em várias outras categorias. Porque quando eu falei pro meu parceiro lá do Cash and Carry, cadastra Finish, ele cadastrou, ele começou a perceber que essa lógica não era só para limpeza. E vocês vão começar a perceber que essa é a grande vantagem do mix por trás. E aí ficou um pouco solto de legal, Odilon, ficou super claro para mim. Desafio, vantagem, um novo shopper, e aí, por que a Rekt está nesse jogo? A Rekt tem uma ambição muito clara de transformar o negócio dela em mais de 30% em dia. E isso tem que acontecer nos próximos 3 anos. Isso não vai acontecer, gente, diferente de alguns mercados fora do país, fora do Brasil, da gente transformar todo mundo em marketplace 1P. A gente sabe que o mercado brasileiro, principalmente para FMCG, a gente tem uma jornada muito diferente. E vai passar sim pela digitalização dos nossos parceiros e um ecossistema que não é único. E é justamente por querer entender esse shopper e como a gente vai levar essa qualidade para ele que faz a gente querer estar nessa frente. Isso trouxe muita coisa boa e começa pelos números. Se você pega a nossa venda lá em janeiro de 2020, comparado com o que a gente vende hoje, eu vendo 8 vezes mais. Enquanto o mercado também sofreu um boom, só que o mercado de FMCG está vendendo 3 vezes mais, segundo a Nielsen. Esse crescimento vem porque a gente conseguiu puxar um pouco de como é essa demanda. Não só crescer muito é bom, mas ver um crescimento sustentável e constante. E é por isso que eu falo muito para vocês, a ansiedade de buscar novas oportunidades sempre. Porque senão a gente poderia estar preso e falar, legal, eu achei o Midas. O Midas agora é só vender no delivery, porque o delivery está crescendo absurdamente. Já não é mais o delivery. Agora tem a ultra conveniência. Daqui a pouco não é mais a ultra conveniência. Quem que é o próximo crescimento exponencial que vem pela frente vai depender da gente olhar, não para quem está aqui nessa sala, é olhar para o shopper, olhar para os dados que estão lá fora. Então, é por isso que a Rekt está tão interessada. E existem benefícios como crescimento dentro de limpeza e a gente liderar isso e trazer, sim, um market share que mostre para a Rekt que a gente está entendendo como esse shopper funciona. Acho que por trás de toda essa jornada que a gente vem falando do shopper, para a gente como indústria, querer ter uma relação com ele de fidelidade passa por você, de fato, querer entender ele. E é aqui que entra a omnicanalidade. Não dá mais para eu querer tratar tudo separado. Integrar já deixou de ser algo que era supérfluo e virou quase que uma necessidade para o nosso negócio. Por fim, eu queria só compartilhar com vocês poucos, finalizando um pouco aqui dos últimos pensamentos, se você está no varejo, se permita olhar como que você pode incrementar o teu ecossistema. O digital te permite atender diversas missões de compras. E você não precisa ficar preso em um único formato. E você também não precisa ser o dono de todas as tecnologias disponíveis no mercado. Você pode sim enriquecer seu ecossistema com mais parceiros. Vai ter mais gente para dividir o pote? Vai. Mas também vai ter mais gente para dividir a conta. Porque também tem um custo alto para a gente poder chegar lá. Essa é um pouco do como a gente pode fazer isso. E ninguém tem a fórmula do sucesso. Mas se você tem uma ansiedade grande dentro de você e você tem pessoas debaixo de você que estão loucas para buscar essas novidades, alimentem eles disso. Porque quanto mais pessoas estiverem buscando essas novidades, mais próximo a gente vai estar de poder solucionar essa dor do shopper. Né? E se você conhece mais gente do que cabe na tua estrutura e essa pessoa tem uma pegada dessa, indica ela para trabalhar com a gente, que a Rekt está precisando de pessoas com essa paixão. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Acho que são momentos como esse que faz a gente se sentir num lugar que enriquece não só a nossa visão única, mas trazem outras perspectivas. Espero ter contribuído um pouquinho com uma perspectiva nova para vocês, das pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, que é a minha equipe, que está nessa foto aí. Acho que a Paulinha e o Mar vão compartilhar mais algumas perguntas. Se vocês tiverem também, estou aqui aberto para ouvir qualquer pergunta. E pode me adicionar nas redes sociais, pessoal. Vamos manter contato. Acho que a troca não pode ser só daqui do palco, que é de hoje, não. Maravilhoso. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero agradecer que o Odilon, mas ele vai responder as perguntas. Eu tenho pergunta. Quero saber se alguém tem alguma pergunta.
Se ninguém tiver uma pergunta, tem uma pergunta ali atrás, depois eu faço a minha aqui. Olá, tudo bem? Odilon, como é que você vê o papel da indústria indo direto no consumidor final, B2C, mas sem canibalizar lojas físicas, distribuidores, atacados, enfim? Precisei de uma aguinha, mas não... Essa é uma pergunta. Eu vejo assim, principalmente quando a gente fala de B2C, você tem que ter uma proposta de valor muito grande. Eu acho que quando a gente fala de alimentos e bebidas, é óbvio que quando você fala de bebidas como vinho, é fácil. Você tem um ticket médio altíssimo, a conta do frete fecha, e ele sabe que ele ter o dado vai fazer ele tomar uma decisão de entregar um valor para o shopper muito grande. Legal. Só que quando você pensa em fluxo disso, principalmente para produtos com ticket médio menor, você depende da cesta. E eu não vejo a indústria ter um portfólio tão grande assim e conseguir fazer esse papel. Então, por mais que eu sei que exista sim e que vai ser um desafio constante dessa pequena canibalização, eu vejo a indústria muito mais em pequenas iniciativas e trazendo alguns aprendizados do que, de fato, o mercado virar para um D2C. Porque você tem que compor cesta. Quando eu olho, por exemplo, o meu produto, por mais que eu esteja vendendo muito mais no online, uma penetração na cesta muito maior do que a que eu tenho no offline, eu ainda tenho lá 85% daquela cesta que a Rect não vende. Como que eu vou fazer um D2C? Será que eu vou estar entregando o benefício que esse shopper quer? Eu acho que é por aí que eu vou. Ótimo. E eu tenho uma pergunta. Quando a gente fala, você falou muito do shopper, mas a gente, antes de chegar ao entendimento do shopper, ele tem que começar do comercial. Vamos falar, não sei se tem alguém aqui do comercial do varejo, que compra, e do comercial da indústria, que vende. E aí você usou o exemplo do finish, que é muito complexo para o comercial, que está tão acostumado no off e que tem suas métricas de giro de estoque, de rentabilidade, dias de pagamento, entender ou entrar num digital ou numa aspiração de investe aqui no finish. É um trabalho da indústria também junto com o comercial, né? Como que a Rect está preocupada com isso? É o mesmo comercial que faz as duas frentes? E como ele está fazendo para fazer essa entrada no mundo do supermercado? Legal. Acho que assim, essa resposta é muito mais ampla do que o que eu vou responder aqui. Mas daria uma palestra. É isso que eu falo, daria mais uma palestra. Mas eu vou me atrever a juntar duas coisas. Umas que vocês viram de manhã, que tá faltando recurso no mercado. A gente sabe que tudo se digitalizou, mas nem toda a mão de obra se digitalizou tão rápido. Então, se você me perguntar assim, oi, você já está com uma única equipe atendendo tudo? Não dá, porque a gente precisa dessa digitalização, inclusive das pessoas que trabalham na indústria quanto do varejo. Então hoje a gente está indo por duas rotas. Primeiro, a gente tem uma equipe online que ajuda nessa transformação e clientes que passam de um certo percentual da venda dele digital, a gente começa a digitalização da nossa equipe offline. Então, tem uma transformação que vai surgir de acordo com a necessidade do negócio, porque é muito difícil você querer fazer a digitalização da equipe do offline e tanto do comercial do cliente quanto do comercial da rede, quando você é menos de 2% do negócio dele. Uhum. Então, para mim, acho que tem uma questão do momento que a gente está. Para alguns clientes, aquele meu de 20%, poxa, a gente já faz JBP integrado, todo mundo na sala, o diretor do on, o diretor do off. Perfeito. Aí é mais fácil de alinhar expectativas. A gente vai começar a discutir sortimento nível loja on mais off. Tracking on mais off. Vai ter esse PFR que vai conectar on mais off. Só que o negócio já está exigindo isso disso. Por isso que eu acho que tem uma questão que é jornada, sim. Bacana, mas é importante, acho que todo mundo se atentar, porque o nosso objetivo é chegar nisso, né? Sentar para fazer um JBP, um IOF, acho que esse é o caminho, acho que isso daí realmente traz para a jornada do cliente muita melhoria. Muito obrigada, Odilon. Obrigada a todos. Valeu, pessoal.